Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência no aprendizado do idioma italiano e qual aconselhamento eu dou para quem quer iniciar ou já está em fase de aprendizagem do idioma. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e a todos vocês que deixam os comentários. Eu quero dizer que eu faço os vídeos baseado nos comentários que vocês colocam. Então, muita gente me pede para falar sobre determinados assuntos, eu coloco numa lista e faço uma pesquisa sobre o assunto, elaboro um roteiro e faço o vídeo baseado justamente na solicitação de vocês. Então, eu vou pedir que vocês escrevam aqui nos comentários desse vídeo sobre qual assunto referente à enfermagem ou até mesmo vida na Itália vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o meu canal, tá certo? Isso me ajuda bastante para que eu tenha um norteamento dos assuntos que eu posso abordar aqui no canal, tá? Uma pergunta que me fazem bastante é: em quanto tempo você aprendeu italiano? Uma outra pergunta é: quais foram as estratégias que você utilizou para aprender o italiano? Então, vou contar como foi a minha experiência. Quando eu decidi vir para a Itália, eu fechei com a agência e, como eu já falei em um dos meus vídeos aqui do canal, a agência me ofereceu um curso básico de italiano por 3 meses. Foi um curso bem básico, porém foi muito importante e me norteou nos meus estudos. Então, como era a minha rotina? Naquela época ali eu trabalhava em 2 lugares. Eu trabalhava no Hospital Federal e prestava serviços a uma empresa particular. Então eu pedi demissão dessa empresa, era uma cooperativa de enfermeiros. Eu pedi demissão para ter mais tempo livre tanto para me organizar e também para estudar o italiano. Então, o primeiro aconselhamento que eu dou a vocês é disposição. Vocês têm que ter disposição para aprender. Tem gente que me pergunta: Mayara, eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, eu consigo com esses 3 idiomas ao menos chegar na Itália e aprender o idioma na Itália? Muito provavelmente, na entrevista de emprego que você fará ainda no Brasil, você não vai conseguir essa vaga, se você não consegue nem mesmo se expressar em italiano, tá? Então, você vai ter que, pelo menos o básico, aprender no Brasil. Quando eu decidi vir morar na Itália, eu me dispus a aprender o idioma. Então, eu organizei toda a minha vida para ter tempo para aprender o idioma. Gente, eu estudava 7 dias por semana. Eu fiz uma escala do que eu queria estudar em cada dia. Eu estudava sozinha e também participava das aulas que aconteceram por 3 meses. Eu me organizei para isso porque eu estava muito disposta, eu estava com muita vontade de aprender o italiano, tá? Então, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. O meu estilo de vida facilitou bastante essa minha organização. Mas assim, o que eu quero dizer para você também, o que é importante você ter nesse processo é constância. A minha constância era de 7 dias. Pelo menos 1 hora por dia eu estudava. Tinha dias que eu estudava 2 horas, 3 horas. Dependia muito, né? Se eu estava trabalhando, se eu tinha alguma coisa para fazer, se eu estava no meu dia de descanso. Porém, a minha constância era todos os dias. De repente, você não vai ter a disponibilidade de estudar 7 dias por semana. Você vai ter 3 dias na semana que você tem certeza que naqueles dias você vai ter tempo para estudar. Então, estude naqueles 3 dias por semana. Tenha essa constância na sua vida, porque você acaba adquirindo disciplina para fazer aquilo. Seu cérebro, ele vai acabar se acostumando com aquela ideia de que você está aprendendo
algo novo. Então a constância também é importante. E quais foram as estratégias que eu utilizei? Estudar gramática é algo importante, porém para mim não é algo tão atrativo. O que eu gosto mesmo é falar. Então eu nunca tive medo de falar. Eu sei que as pessoas julgam, enfim, tem todo um contexto sobre essa questão, né? Muitas pessoas se travam justamente por conta do julgamento de outras pessoas que às vezes nem sabem o idioma ou está aprendendo, mas se acham no direito de julgar as pessoas que estão aprendendo. Eu nunca tive esse problema. Então eu falava muito. E eu falava muito errado, mas eu falava. E eu conseguia me expressar, eu conseguia me fazer entender, tanto nas aulas quanto sozinha. Eu estudei bastante sozinha. Eu lembro que na época eu escutava muitas músicas. Eu escutava muita Laura Pausini e comecei a conhecer outros ritmos italianos. Eu nem sabia que na Itália as pessoas existia cantor de reggae. Descobri justamente pesquisando e para poder me aprofundar, né? Para poder conhecer e também ter uma estratégia a mais de estudo. Então eu estudava com canções, eu imprimia uma canção que de repente a melodia me atraía e eu estudava a letra, eu enriquecia o meu vocabulário daquela forma, eu aprendia expressões idiomáticas daquela forma. Uma outra estratégia que eu utilizei, filmes, eu assistia bastante filmes, tá? Séries também. Duas séries que me chamaram bastante atenção em italiano, que é a Le Legge di Lidia Poët, que traduzindo para o português, As Leis de Lidia Poët. Lidia Poët foi uma advogada que se formou em 1880, a primeira advogada italiana. Porém, naquela época ali, o direito, a advocacia era uma profissão somente para homens. Ela foi a primeira mulher a estudar, porém ela não conseguiu se inscrever na ordem dos advogados. Ela até conseguiu se inscrever, porém ela não conseguiu exercer o direito justamente porque naquela época ali os homens eram muito machistas. Eles não aceitavam que uma mulher estudasse direito e muito menos exercer a profissão. Então, conta essa história que é bem interessante, é uma história baseada em fatos reais, porém não é um documentário, é uma série. Então, vai ter muita coisa lúdica ali também, mas é bem interessante. Assim, o que eu acho importante nesse processo de aprendizagem de uma nova língua, nesse processo de expatriação, é o indivíduo não somente se atentar para o idioma ou se atentar para a profissão que ele vai exercer naquele país. Ele precisa também conhecer um pouco da cultura daquele local, daquele país, um pouco da legislação. Logicamente que tudo com muita calma, porque é muita informação. Porém, a questão cultural vai influenciar bastante no seu modo de viver no país que você vai morar, tá? É uma série pequenininha, eu assisti muitas vezes, eu acho que mais de 4 vezes, e eu realmente estudei a série. Eu estudava as séries, eu pausava, eu escutava, eu repetia, eu falava, eu fazia a técnica Shadow, que é memorizar a fala do personagem e falar junto com ele para entender a questão da entonação, para melhorar a minha dicção, tá? Eu fazia muito isso. A segunda série que eu assisti, que eu estudei e que eu indico bastante para quem me pergunta é Tutto chiede salvezza, que traduzindo para o português, tudo pede salvação. É também uma série italiana com atores italianos e conta basicamente a história de um jovem que se envolveu com entorpecentes
e os pais internaram eles em uma clínica. Então, para quem é enfermeiro, para quem é da área de saúde, eu acho que vale a pena também assistir, porque você consegue entender um pouco na prática como funciona o serviço de saúde aqui na Itália, e alguns termos técnicos eles utilizam também. É bem interessante. Eu super indico essas duas séries porque eu tenho certeza que se você assistir, você vai aprender muito com essas duas séries. E existem diversas outras séries, diversos filmes, diversas produções em italiano para você assistir. Basta você dar uma olhada ali no stream que você tem em casa ou no YouTube, não sei, porque tem muito material bom. Um outro conselho que eu dou é vocês assistir filmes, para quem gosta, né, de produção italiana. Porque a maioria dos atores serão italianos e aí você vai ouvir o nativo de fato, né? Falando. É bastante interessante também. Não que você não vai aprender o italiano, por exemplo, com um estrangeiro que fala italiano. Ou com um professor brasileiro que ensina italiano. Não é isso. Mas eu acredito que pra mim funcionou dessa forma. Eu consegui aprender muito. E é muito melhor do que a dublagem. É melhor você assistir uma produção original, uma produção autêntica, do que você assistir algo dublado, entende? Uma outra estratégia que eu utilizei foi ouvir bastante podcast. Eu ouvia muito podcast, muita música também. Eu me concentrava em tentar entender sobre o que eles falavam e também as palavras. Eu cheguei em um nível que eu já conseguia entender bastante e aí eu sentava, escutava o podcast e conseguia anotar as palavras que eu nunca tinha ouvido. Então isso funcionou bastante comigo também. Uma outra coisa que eu fazia e que super funcionou comigo eu copiava. Por exemplo, eu pegava um texto e copiava aquele texto para poder ir me acostumando com a grafia das palavras, com o tamanho das palavras. Enfim, eu fazia muito isso também e deu super certo. Um aplicativo que eu utilizei e que eu indico também é o Duolingo. Eu utilizei a versão gratuita do Duolingo. O Duolingo eu não gosto muito dele para aprender o idioma de fato. O que eu gosto do Duolingo é para enriquecimento de vocabulário. Ele é muito bom, você aprende nome de fruta, você aprende nome de objetos, você aprende até uma expressãozinha ou outra, você consegue aprender também. Mas eu utilizava ele mais para essa questão, para a questão de enriquecimento de vocabulário. E me ajudou muito também. Uma outra coisa também que eu fiz e que deu super certo, eu combinei com uma colega que também estava no processo de expatriação, ela já está aqui, inclusive ela chegou aqui primeiro do que eu, um mês antes de mim. Nós marcávamos de estudar online, porque ela morava em outro estado, eu morava na Bahia, e nós marcávamos de estudar online. E a gente falava mesmo, sabe? A gente se comunicava, a gente não tinha medo. E era algo muito leve, sabe? O importante nesse processo é você querer, você ter disposição, você ter constância e você não ter medo de falar. Eu utilizei essas 4 estratégias e deu muito certo comigo. Eu sou fluente hoje em italiano, logicamente que eu não falo perfeito como nativo, não tenho essa intenção, nunca foi meu objetivo de falar perfeito como nativo. Porém, quando eu desembarquei na Itália, de quando eu desembarquei na Itália até o dia de hoje, eu estudo italiano. Eu lembro que quando eu cheguei aqui foi em agosto de 2023. E em agosto, as escolas estão de férias, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei uma escola, a escola estava fechada por conta das férias, e eu procurei na internet mesmo associações, porque muitas associações aqui na Itália ajudam as pessoas em base à sua necessidade, ou então
existe uma associação voltada para ajudar as pessoas com um objetivo específico, entende? Então eu encontrei uma associação justamente que ajuda estrangeiros como um todo. Essa associação, ela ajuda as pessoas a confeccionar um currículo, elas ajudam, encaminham para mercado de trabalho, eles dão banca. Em Salvador a gente chama de banca, que é o processo onde tem um professor que ajuda as crianças no dever de casa. Eu não sei se em outros estados do Brasil tem outro nome, mas enfim, elas fazem todo esse trabalho. E aí eu cheguei nessa associação e informei, eu sou enfermeira, sou recém-chegada e eu gostaria de melhorar o meu idioma. E quando eu falei para ela que eu era recém-chegada, a senhora que me atendeu, ela não acreditou, porque ela disse que meu nível de italiano era tão bom que parecia que eu já morava há anos na Itália. E aí ela me recebeu muito bem e eu tive aulas de italiano gratuita, aulas particulares. Por quê? Ela trabalhava comigo a minha necessidade, a minha dificuldade. Eu fiz um colóquio com ela, colóquio quer dizer entrevista. Fiz uma entrevista com ela e ela falou assim, olha, com você eu não vou iniciar do zero, eu vou trabalhar as suas dificuldades. Eu tinha muitas dificuldades em alguns tempos verbais. E essa senhora, ela me ajudou muito. Eu fiquei com ela por 3 meses aproximadamente. E ela me ensinou bastante. Então, assim, aqui na Itália existem algumas instituições onde você pode, escolas de idiomas e instituições, associações, que ensinam o italiano de forma gratuita, sabe? Então, é uma estratégia também que eu falo para as pessoas. Saiu do Brasil, não é que você vai parar de aprender, não é que você vai parar de estudar porque você já chegou na Itália, vou aprender com as pessoas falando. É importante, mas para quem quer melhorar, para quem quer falar de uma forma mais correta, de forma mais clara, eu acho sim importante e super válido você procurar uma escola. Então essa foi a minha experiência com o aprendizado da língua italiana. Eu espero que vocês tenham gostado dos conselhos que eu trouxe para vocês. Logicamente que cada um tem a sua metodologia, tem a sua forma de aprendizado. Porém, comigo funcionou dessa forma. Eu espero que você tenha muito sucesso no aprendizado do idioma. E fique comigo para mais vídeos como esse aqui no canal, tá certo? Muito obrigada por ter assistido meu vídeo até o final. E te vediamo alla próxima. Tchau!